Ok, já está a gravar neste momento. Boa noite a todos. Não tenho agora. Se houver alguém que não possa aparecer na gravação, pronto, porque a mulher não sabe onde é que ele está, ou o marido, apaga a câmara, por favor, troca o nome para ser anonimato. Estou só a brincar. Vamos lá, pessoal. É assim, estamos com 66 pessoas neste momento. Acho que já temos o número suficiente para começar então a nossa reunião. Aqui no chat é só boas noites. Eu vou tentar aqui baixar e até assim dou um pouquinho de tempo também ao pessoal, mas vou fechar os microfones de toda a gente. Como isto vai ficar gravado, fica também aqui o. Evitamos algumas interrupções para que isto também não seja muito maçudo, ok? Bem, então é assim, eu começo por falar sobre as amostras da Velive. Acho que toda a gente está a par do que é que eu estou a dizer. Tivemos bastantes reações, umas positivas, outras negativas. Eu, como líder deste projeto, tenho como obrigação justificar o porquê que as coisas voltaram a mudar. Esta já é a quarta alteração que eu faço à questão das amostras e entendo os argumentos de alguns, mas é importante que saibam o porquê das coisas para que depois entendam o futuro das coisas também. Ok? Isto é muito importante. Todos, não todos, mas os que estão comigo desde o início sabem que as amostras eram oferecidas sem qualquer regra. Portanto, a empresa disponibilizava, inclusive as pessoas só mandavam os endereços e nós tínhamos uma pessoa vocacionada para pôr as amostras dentro do envelope e mandar para o cliente. Ok? Pronto. Só que em pouco tempo começámos a ter alguns problemas. E eu, perante os problemas que tinha que arranjar soluções. E foi nesse sentido que nós fizemos a primeira lista de regras para as amostras. Pronto, para começar, havia pessoas a enviar amostras sem avisar as pessoas a quem enviavam as amostras, ou seja, havia amostras só porque sim. Então, havia pessoas a receber envelopes em casa com amostras e não sabiam o para o que iam. E havia pessoas que recebiam várias amostras de várias pessoas, ou seja, vários promotores mandavam para a mesma pessoa. Porquê? Porque não havia um contacto inicial, havia pessoas que tinham amostras em casa e uma vez estava em reunião com uma pessoa e ela disse: Olha, mas eu acho que eu já vi esse logotipo em algum lado. Foi buscar à gaveta um envelope com as chaquetas e disse: Mas mandaram isto para aqui, mas ninguém me disse nada. Portanto, então tivemos que mudar alguma coisa aqui. E então eu criei uma. Vamos lá ver, criei um valor para a amostra para que o promotor desse um pouco de valor à amostra, não é? E então comecei por cobrar 1 euro por cada 3 chaquetas. O que é que aconteceu nessa altura? Havia pessoas a comprar a 1 euro e vender dois. E então as coisas tiveram que ser transformadas novamente. E pronto, e há transformações tantas, eu vou resumir aqui quais as questões que aconteceram que levaram a que eu mexesse novamente nessa regra e agora até de uma forma mais, não vou dizer mais dura, mas pronto, há coisas que realmente, e depois também com as reações de algumas pessoas, tive a noção que tive realmente a decisão certa, na hora certa, porque a gente está num momento em que precisamos pôr ordem na casa, não tem muito o que fazer. Vamos lá, havia pessoas a usar as supostas amostras para a segunda toma, ou seja, a pessoa já tomava o kit normal e tomava as amostras como segunda toma. Havia pessoas a comprar a 10, quando era a 10, quando eu facilitei a 10, e a 20, quando eu facilitei a 20, e a vender a preço tabelado, que é 60 euros ao público. Isto aconteceu, houve várias reclamações em relação a isso, e nós fomos fechando os olhos a uma, fechando os olhos a outra, só que as coisas foram se intensificando. Houve pessoas a usar as amostras grátis, e agora estou a falar daquelas que eu dava diretamente quando alguém me dizia: Olha, vou fazer um evento, ou vou fazer isto, ou vou fazer aquilo. E eu mandava amostras sem cobrar rigorosamente nada, e essas amostras eram vendidas também, ok? Não vou falar em nomes, não vou falar em nada, estou-vos a dar o resumo de tudo o que aconteceu
nesta jornada. Houve distribuição sem controle e sem acompanhamento, pessoas que receberam amostras de vários promotores, que eu já falei há pouco, pessoas que receberam amostras sem serem contactadas. Hum, Vamos lá ver uma coisa. A pessoa usar as amostras gratuitas para tomar, a gente sabia que íamos ter esse risco. Mas a ideia das amostras é permitir que as pessoas trabalhem, permitir que as pessoas apresentem o produto a outra pessoa. Isso não estava a acontecer. E eu posso dizer que o ano passado gastámos 30 mil euros em amostras gratuitas, tá? E nós sabemos que nem 10% dessas amostras foram usadas como realmente amostra. Havia pessoas a tomá-las, tudo bem, epá, nunca criei uma regra que não pudesse ser feito, mas só que percebi que a forma de eu estar a atribuir as amostras não seria a mais indicada. Então é mais fácil para mim hoje identificar onde é que eu preciso de colocar amostras, onde é que eu preciso de ajudar, ou onde é que eu preciso de facilitar alguma coisa, do que eu mandar amostras para toda a gente só porque comprou e depois ter que entender para onde é que as amostras foram, o que é que foram feitas com elas, ok? Pronto, mas 30 mil euros em amostras no ano 2024 chamou-nos a atenção que a percentagem de compras novas mensalmente não é coerente. E então tivemos que tomar esta decisão aqui, porque, volto a dizer, é mais fácil para mim identificar onde é que preciso do que mandar para toda a gente e identificar para onde é que foi errado. Então fizemos essa alteração também. Quando me dizem, mas agora subiu para 30. Não, não subiu para 30. Baixou de 57 para 30. O sentido é o contrário. Tá? Eu baixei o valor da amostra, da caixa do Vioxi, na verdade. Ela é vendida com uma amostra, ou seja, fora da rede. Então aí nós descontamos o valor que pagamos na rede. É uma conta fácil de fazer. E a partir daí a pessoa toma, a pessoa vende, a pessoa faz o que ela bem entender, que eu não vou andar atrás dela, ok? A questão é, houve alguém também já que disse, então eu vou comprar uma caixa de Vitrition, uma de Vineral, depois compro uma caixa de amostras, completo o kit. Então, a má notícia é que o Vitrition e o Vineral sozinhos são mais caros do que no kit e com os 30 euros a poupança são 10 euros. E não dá ativação para o mês para ganhar comissões. Então, é um negócio que não é muito proveitoso para quem o quiser fazer. E se nós o identificarmos também, vamos perceber que a pessoa está a querer dar uma volta e é só uma questão de identificar e travar, ok? Não vamos criar mais regras, simplesmente não vamos permitir que isso aconteça. Depois eu tenho algo para dar como exemplo. Uma caixa tem 28 saquetas, uma caixa de Vioxi. Essa caixa dá para apresentar entre 9 a 28 possíveis clientes. Porque se derem 3 saquetas a um cliente, então, se todos assim o fizerem, dá para 9 clientes. Se fizerem uma saqueta por pessoa, então dá para 28 pessoas. E a minha pergunta é: a vossa lista de contactos tem muito mais do que 28 pessoas? Porque havia pessoas a comprar às 5 e às 10 caixas de amostras. E eu pergunto: realmente apresentaram assim a tanta gente? Se calhar não. Então, entendam uma coisa: nesta fase em que nós já temos uma tonelada de resultados, ou seja, de testemunhos, toda a gente já sabe o que o produto faz, toda a gente já sabe que o produto é incrível. Eu arrisco-me a dizer que nós nem precisaríamos mais de amostras, ok? Porquê? Porque basta falar sobre o assunto e a pessoa para experimentar seria o primeiro kit para experimentar um mês, para ter a certeza e comprar depois o upgrade para V6. Tá? Esta é a minha opinião pessoal. Porém, mas eu preciso dar pelo menos uma a experimentar. Ok, por 30 euros terem 28 pessoas a quem podem apresentar, ou seja, grande parte da vossa lista, ou muito mais do que a vossa lista, que eu sei que muita gente poucos contactos tem, que essa é uma das reclamações, né? Que as pessoas já não sabem onde convidar, tanto que há pessoas a pedir para fazerem folhetos e tal, para arranjar mais clientes, porque já não têm mais lista de contactos. Portanto, isto é um comparativo que faz sentido. E acredito eu que nós já nem precisaríamos tanto disso. No máximo, uma saqueta já está de bom tamanho. O que eu tenho para vos dizer também é o seguinte: quando eu comecei este projeto, lá em 2022, o que acontecia era o seguinte: na Malásia oferecem 7
conjuntinhos de saquetas aos primeiros sets de cada dia das pessoas que se inscrevem no site. Depois oferecem 3 saquetas ao promotor que vá ao PCN com um convidado. Então, este é o critério que eles utilizam para atribuir amostras às pessoas. Eu, na altura, o que é que eu pensei? Bem, se eu vou fazer desta forma, eu vou ter que estar a mandar 3 saquetas para a casa das pessoas no Porto, no Algarve e noutros lados mais longe ainda, porque simplesmente as pessoas vão para o PCN e eu tenho que lhes mandar as amostras. Então vai haver um custo acrescido de envios só para as amostras. Então atribuí, ok, vamos liberar as amostras. Então as amostras iam diretamente para os clientes, as amostras depois eram entregues aos promotores para fazer o seu trabalho. Portanto, eu sei que há pessoas prejudicadas com esta nova medida porque estavam realmente a usar as amostras como amostras. Mas quero que entendam que eu também não sei mais o que fazer para evitar que alguém venha e dê a volta às regras que eu crio. E estamos há 2 anos e meio nesta situação, ou seja, eu crio uma regra, as pessoas dão a volta à regra e vão arranjar maneira E às vezes, pessoal, é isto que eu não entendo. É focados em ganhar 10 euros ou 15 euros numa caixa de amostras? É isto que vai resolver a vossa vida? Talvez não. Vocês têm que olhar para a frente e pensarem numa rede, que é isso que nós vamos falar hoje em termos de projeto, e vão ter a oportunidade de fazer milhares e milhares de euros. Basta desfocar dos 10 euros que podiam ganhar numa caixa de amostra. Fazer as coisas de outra maneira, ok? Pronto. Agora é assim, os 30 euros foram definidos porque eu limitei a 5 caixas por pessoa ativa, porque eu sei que as pessoas vão consumir, eu sei que as pessoas vão vender, vão fazer o que bem entenderem, mas eu já não vou andar atrás disso. A questão é, são 5 caixas com desconto que são para amostras. Se vocês vão usar como amostras ou não, fica na consciência de cada um. Pelo menos já não dão prejuízo, uma vez que eu retirei apenas e só as comissões. Como isto não vai para o sistema, não há comissões. Logo, as comissões eu entreguei como desconto para que vocês possam ter então amostras para trabalhar. Pronto, agora temos outra situação que é, que eu depois já vos vou passar aqui no chat ou lá no grupo, eu depois da reunião passo no grupo, uma listazinha de Excel, vocês podem pôr lá até 28 nomes, com as datas de quantas amostras deram, qual foi o resultado, põem lá o contacto da pessoa. Eu aleatoriamente posso ligar para uma pessoa a perguntar se realmente recebeu as amostras e que fizeram a apresentação. Eu, no caso, não sou eu, vou pedir alguém para que o faça. E a partir daí nós conseguimos fazer algo mais específico para cada líder, para cada promotor que esteja a usar as amostras como amostras. O que é que pode acontecer? É a pessoa comprar por 30 euros uma caixa e eu mandar outra caixa junto para reduzir a meio o preço dessa caixa, vai para 15 euros cada caixa, porque a pessoa está a mostrar trabalho. Quem quiser comprar 30 euros e não dar justificação nenhuma, está tudo bem, mas eu não vou fazer nenhuma promoção além. E eu vou-vos explicar porque é que isto é desta forma, porque eu não tenho como controlar o que é que as pessoas fazem com as amostras, ok? E já estamos há 2 anos e meio a pensar em soluções para aquilo que eu já vos falei desta lista de coisas, está bem? É assim, espero que entendam e digo-vos mais uma vez, é mais fácil para mim identificar onde é que eu preciso de investir em amostras e canalizá-las para onde elas estão a fazer falta, do que jogar amostras ao ar, como pessoas, por exemplo, que distribuíram amostras em eventos e outras coisas e nem contactos tiraram, ou seja, só deram, como se fosse um cartão de visita. E isso, como devem calcular, é ver as nossas amostras a serem desperdiçadas. Uh, Pronto, temos de dar valor àquilo que nós temos em mãos e então acredito eu que ninguém vai ficar chateado comigo por causa disso, acredito. Não estou aqui a acusar ninguém, não estamos aqui para dizer quem é que fez ou deixou de fazer. Estamos apenas aqui, eu estou apenas aqui a justificar o porquê que eu mudei isto tudo, está bem? E tinha até intenções de canalizar amostras em alguns casos, mas neste momento eu acho que os 30 euros, com a possibilidade de depois eu juntar mais caixas
com relatórios e tudo mais. A gente depois vai estudar isso também mais a fundo. Acredito eu que mesmo os 30 euros para trabalhar 28 pessoas, que basta dois V1s vendidos para recuperar o dinheiro e ter duas equipas a funcionar. Portanto, eu acho que é um bom investimento até para conseguirem trabalhar. E também outra coisa, não há nenhuma empresa que dê material desta forma para trabalhar como a gente estávamos a fazer, ok? E então, apresentem-me se alguma dá, eu não conheço. Quem quer dar demonstrações tem que comprar as amostras. Inclusive, há empresas a cobrar até as bolsas onde as amostras vão. E nós estamos aqui, demos tudo. Agora, eu até ia abrir algumas exceções, mas depois dos últimos episódios, até digo, não vou abrir exceções. Os 30 euros vão ser um investimento. Eu sei que isto vai demorar um pouco a ser aceito desta forma, mas será um investimento para trabalho. Eu acho que não está caro. Está bem? Porque há umas que vocês vão tomar, há umas que vocês vão entregar, há umas que vocês vão. Não sei, tá? Tudo bem, também não há problema nenhum, que ela já está a um valor em que eu limito a 5 caixas, que por exemplo, imagino uma família que queira tomar dose dupla de Vioxy e compra as 5 caixas. Tudo bem, ok? Não causou prejuízo, não causou nada. Se usou como amostras ou não, para nós deixou de ser uma regra. Tá bem? Espero que entendam, espero que compreendam. Por mais difícil que seja às vezes aceitar, mas eu volto a dizer, 28 saquetas já dá para trabalhar bastante. Então há pessoas que estavam a ter acesso a 3, 4, 5, 6 caixas e será que apresentaram a centenas de pessoas? Eu não sei se isso aconteceu, está bem? Se aconteceu, precisam de se capacitar mais para fechar mais vendas dentro dos contactos que fazem. Volto a dizer também uma situação que eu acho que isto é o mais importante. Eu tenho pessoas a fazer desta forma já e está a dar muito certo. As amostras oferecidas, elas têm o intuito da pessoa não ter desculpa para provar, porque é de graça, não é? Agora, dado a situação como está hoje, dado os testemunhos que nós temos, dada a nossa experiência, eu acredito que já nem amostras precisam de ser usadas para convencer alguém a entrar na V-Live. Ok? Nós já somos bastantes, nós já temos provas dadas, então acho que isso já não é nenhuma obrigação. Porém, com 30 euros têm 28 amostras, podem falar com 28 pessoas, fazem uma listinha de 10 pessoas, chega perfeitamente uma caixa de amostras para trabalhar. Podem também juntar 3 pessoas ou 4, 3 ou 4 promotores, dividirem o preço da caixa e trabalharem, 10 cada um, 5 cada um, trabalhem em conjunto. Portanto, há várias formas de trabalhar isto, ok? Novas soluções podem aparecer? Claro que sim. Amanhã posso ter uma ideia, posso acordar assim com uma ideia. Olha, vou dar amostras a quem fizer isto, ou vou dar amostras àquela pessoa que fez aquilo. Tudo pode acontecer, está bem? Isto não é um castigo, não é nada. É só mesmo justificação porque é que as amostras tiveram que ser cobradas. E volto a dizer, nós estamos a baixar de 57 para 30 o valor da caixa de Vioxy, com um limite de 5 caixas por pessoa por mês, para poder ser justo, porque 5 caixas de amostra dá para muita gente. Então, acredito eu que seja justificável. Tá bom? Pronto, vou fechar este assunto. Vamos pegar no próximo. Não sei se abre o microfone para alguém falar alguma coisa. Também ninguém levantou a mão, acho que ninguém tem dúvidas. Mas se tiverem, digam que eu vou já trocar o assunto. Ótimo. Sinal que a mensagem foi recebida. Muito obrigado. Bora lá, próximo assunto então. Ahm, a parte financeira da Velive. É isso que vamos falar hoje. Como eu pus aqui neste post que eu fiz, que eu até estou de gravata ali na foto e aqui apareço de casaco de desporto, mas isto também porque hoje tivemos o primeiro ginásio a tornar-se promotor da Velive. Ok? E isto é um passo em frente. Trabalho ali do nosso Joaquim Guerreiro, o nosso embaixador, que deu o primeiro passo neste novo projeto que nós estamos a montar. Aproveito também para dizer, eu recebi algumas críticas dos vídeos que eu postei, feitos ali com a entrevista do Joaquim. Houve uma parte onde eu disse
em relação a não haver, ou seja, ser raro morango no Brasil. Pessoal, foi um exemplo, está bem? Eu tive brasileiros a dizer, como assim não há morangos no Brasil? É claro que há morangos no Brasil. Eu disse que pode ser raro. Foi um exemplo. Porém, existe uma música, e se tiver algum brasileiro aqui vai reconhecer o que eu vou dizer, que fala de morango no Nordeste, como se fosse uma coisa rara. E eu uma vez perguntei, e é porque lá em cima realmente não havia assim produção naquele tempo. Não sei se já há ou não. O Brasil é muito grande. O Brasil é a mesma coisa que a gente olhar para a Europa e olharmos desde do Reino Unido até lá abaixo, onde há Espanha e Portugal e etc. Portanto, há vários climas, há várias situações, então sim, existe morango no Brasil, está bem? Eu disse que podia ser raro, por exemplo, já existe manga em Portugal. Quem vive no Algarve sabe que já existe a manga do Algarve, mas no entanto a manga não está assim à disposição do português, a menos que seja importada. Portanto, foi só um exemplo, está bem? Não me crucifiquem, por favor. Ahm, vamos lá, vamos falar sobre saúde financeira e, afinal de contas, quanto é que se pode ganhar a trabalhar na Velive. Como todos sabem, os resultados na saúde, de quem toma Velive têm sido incríveis e acho que esse é o nosso ponto forte, é o nosso carro-chefe, que é olhar o produto acima de tudo. O dinheiro, a saúde financeira é importante, e eu falei nisso também na segunda entrevista, não, no segundo vídeo da entrevista com o Joaquim, porque é importante, lógico que é importante. É importante que todos os aqui presentes que dão a cara pela Velive, que abraçaram esta causa como missão de vida, terem a saúde financeira controlada é uma mais-valia para poderem continuar a levar o nosso produto ao máximo de pessoas possível. Eu acredito que toda a gente concorda com isto. Agora, é necessário entender o que fazer. O plano de marketing, na minha opinião, é muito simples. Porém, ao longo do tempo, tivemos muita gente que não conseguiu apanhar o plano de marketing da forma tão simples como ele é. E então hoje eu vou falar um pouco sobre o plano de marketing aqui, alguns detalhes onde as pessoas têm tido mais dificuldade e dar-vos um panorama do que é que vai acontecer daqui para a frente. Eu vou fornecer alguns documentos posteriormente, esta semana ainda, para que vocês possam utilizar como guia, ok? O mapa. Vocês conhecem já o mapa, que era o nosso início rápido, e hoje chama-se mapa justamente porque não é usado apenas para quem começa, é usado para quem resolve arregaçar as mangas e começar a divulgar o produto, ok? Pode já cá estar há algum tempo, pode ter entrado agora, não tem importância. Pronto, isto é muito então importante a reunião de hoje, porque eu vou falar basicamente e de uma forma simples, e se por acaso não tivesse simples, alguém levanta a mão e interrompa, por favor, está bem? Que às vezes para mim pode ser simples, para alguém pode não ser, mas a intenção é que isto realmente seja simples e que a gente consiga, todos, sem exceção, entender o projeto e abraçar a causa e daqui a meia dúzia de meses, daqui a um ano, daqui a 2 anos, viver da Velive, se for esse o seu desejo. Vou aqui só ver o que eu tenho aberto. Este eu já posso fechar, que é para não me atrapalhar aqui. Mas antes. Ok, exatamente. Para não ser tão chato, que isto falámos agora sobre as amostras e foi um bocadinho aborrecido, eu vou pôr aqui, partilhar com vocês um vídeo que vai ser traduzido já na sequência para português e que mostra um pouco a história da empresa, inclusive já tem as fotos da próxima fábrica que está a ser construída. Isso vou partilhar com vocês e já voltamos a falar. Opa, compartilhar com som. Espero que dê certo. Fernando, tu que eu estou. Fernando Pinheiro. Quando começar o vídeo, só quero que me faças assim para saber se o som está ok, tá? Vou lá pôr aqui então. Founded in 2017, We Leave Global has rapidly expanded its business,
into 13 countries and regions within just a few years, including Malaysia, Singapore, Thailand, Vietnam, Brunei, Cambodia, Philippines, Indonesia, Hong Kong, Macau, Taiwan, China, and Portugal. By 2025, we have successfully entered Germany, France, Italy, Spain, Luxembourg, and Brazil, expanding our international presence to 19 locations. Our products have reached millions of households, bringing not only health, but also opportunities for many to achieve financial independence. Our vision: leave a life full of passion, purpose, and love. Our mission: health for all, provide high-quality products affordable for everyone. Happy entrepreneurship, create a joyful and humane entrepreneurial space. Doubling wealth, establish a boundless business marketing platform. Learning growth, foster a corporate culture of continuous learning and growth. Giving back to society, enhance social responsibility awareness, and actively give back. How can We Leave Global help you succeed? Let's explore the business opportunities together. We Leave Global is actively expanding its international market. Our manufacturing plant, Orient Biotech, is undergoing a major expansion project with an investment of 35 million ringgit Malaysia. The new plant, located in the UMW Industrial Park Serenda, Selangor, Malaysia, covers 240,000 square feet and is expected to be completed by the end of 2025 and commence production in June 2026. It will feature 4 new modern production lines, significantly boosting production capacity to support the global market. Orient Biotech boasts its own R&D team and collaborates with local universities on clinical trials to ensure product quality and innovation. As a leading health food manufacturer in Malaysia, Orient Biotech was successfully listed on the ACE market of Bursa Malaysia on October 29, 2024, demonstrating its outstanding market credibility. We Leave Global utilizes advanced German biotechnology to develop its products, focusing on comprehensive health solutions, high bioavailability, and nutritional engineering. Our products have received numerous internationally recognized certifications, including Hazard Analysis Critical Control Point, SGS certification, USM ABRC certification, Malaysia, Halal certification, Malaysia, ISO 9001 Quality Management System, FDA registration, USA. The ultimate strategy for securing the highest bonuses, the 226 system. The core philosophy of the 226 system is consumer-oriented and product-focused. Its essence and key to success include dual-line development, limited wide lines, personal consumption only, no group concept, never dropping off, bonuses calculated infinitely, daily bonus payouts, quick income generation, multiple operations, creating exponential power. The 226 system features simplicity, ease of maintenance, rapid growth, and stable income, allowing newcomers to achieve financial independence in a short period. We Leave Global founder, Dr. Eric, has over 32 years of experience in the direct selling industry and holds a doctorate in business marketing and management. Under his leadership, we have built a professional executive team to oversee our global market operations. Key members include Marketing and Education Director Deborah C. and her team of trainers. Our professional team organizes a series of strategic activities, including online and offline PCN, G12 Elite Training, LBC Leadership, V-Detox Retreat, basic training programs, incentive trips, recognition events, various celebrations. These initiatives effectively promote business growth and help partners continuously develop. With a presence in 19 countries and regions, We Leave Global Worldwide Network makes it easy for you to expand internationally. Through global connections, you can broaden your business reach, create multiple streams of income, and truly achieve market and wealth multiplication. We Leave Global emphasizes the value of learning and growth, advocating for teamwork, mutual support, and a culture of gratitude.
We believe in collaboration over competition, helping each partner succeed, while continuously improving ourselves. Both the company and your mentors are committed to assisting newcomers in getting a strong start. As long as you are willing to try, we will do our utmost to guide you to learn and grow in a supportive environment. Success doesn't happen by chance. That's why the best choose We Leave Global. We offer outstanding products, powerful R&D, and manufacturing capabilities, a simple and clear bonus system, professional leadership and administrative support, a global business platform, and an exceptional corporate culture. We look forward to welcoming more passionate and success-driven partners to join us, to build dreams together and embark on an extraordinary journey. Bem, como viram, eu sei que há muita gente que pode não entender inglês. Quem já entende inglês já apanhou o filme todo. Mas vamos traduzi-lo esta semana, a ver se para a próxima já temos aí a versão portuguesa, está bem? No entanto, está a ser feito também um vídeo ao qual eu estou a gravar os áudios, porque pronto, vai ter um vídeo lá da Malásia com mais ou menos o mesmo conteúdo, porém com as entrevistas do nosso lado, ou seja, não só a minha, como o Jagan, o Dr. Eric, o Dr. Kwan, a Débora, e vai ser um vídeo que foi feito com a nossa viagem e deixem-me ver aqui o que é que se passa aqui. Peço desculpa. Ok, já vamos falar. Querem falar mais sobre amostras? Estou a ver que há pessoas aqui a escrever. Ok, estou só a relatar aqui. Peço desculpa. Infelizmente, no universo de 2.000 pessoas, há umas que vão ficar prejudicadas por causa de outras, não há muito a fazer. Como eu disse, há situações que eu posso vir a adaptar para chegar aonde as amostras são necessárias, ok? A única coisa que mudou, e volto aqui a falar sobre o assunto para que entendam, é que nós deixamos de usar as amostras junto com as compras, porque elas iam só pela compra, muita gente comprava, mas nem sequer estava a trabalhar, portanto, e nós tivemos que cortar isso. Não é por castigo a quem estava a consumir porque recebia em casa, não é a questão. A questão é que nós estávamos a mandar amostras e apenas uma percentagem mínima estava a ser usada como tal. Então temos que mudar as regras da situação, ok? Se há alguma outra forma que a gente venha a adotar para presentear ou para dar condições a quem trabalha para usar as amostras, até gratuitamente, se for o caso, nós vamos encontrá-las, ok? Nós iremos encontrá-las. Agora, a forma base, a regra base, teve que ser desta forma. Eu espero que compreendam, porque todos os dias há alguma reclamação. Estão a vender as amostras a X. Precisei de amostras, estão a vender as amostras ali. Quer dizer, as pessoas recebem de graça e vão vender. Eu sei, mas eu não fiz nada disso. Eu entendo. Mas ponham-se lá no meu lugar. Como é que eu controlo isso? Vou ter que começar a acusar um ou acusar o outro? Não. Mas à parte, depois, e isto já tive alguma conversa com alguns líderes, pode haver até, inclusive, alguns líderes que possam vir a ter alguma flexibilidade de amostras para poderem trabalhar os grupos com responsabilidade. Ok? Portanto, nada está fechado, nada está fixado a pontos, mas a regra escrita é aquela. A regra escrita dá-me a mim o direito ou a vontade para fazer dentro dela o que eu achar necessário. Tá bem? Eu peço realmente que entendam, porque já nem é uma questão de. Não é uma questão de, vamos lá ver, o Rui está a ser duro porque está a julgar um pelo outro. Não, a gente tem que fazer as coisas de maneira que as coisas funcionem. Ok? E se isso vai haver uma necessidade de alterar alguma coisa, eu cá estou para alterar. Já alterei 4 vezes, altero mais uma, não tem problema nenhum.
Agora temos que ver realmente, é simples, eu mandar 30 mil euros de amostras para a rua e se calhar 1.000 euros ser aproveitado, acho que isso não está, em termos de empresa, isso não está a fazer sentido nenhum. Está bem? Agora, se eu vou vender três caixas de amostras por 30 euros a alguém ou whatever o que seja, tudo é possível, está bem? E isso depois também havemos de arranjar canais para que a gente possa identificar quem são as pessoas, quem está a trabalhar, quem está a precisar. Por isso é que a gente tem aquela folhinha que eu acabei de apresentar há pouco, para que as pessoas façam acompanhamento das amostras e digam-nos, olha, das amostras que eu comprei, eu consegui transformá-las em 3 kits, em um V6, em 2 V6. E aqui nós já temos um ponto de identificação, ok, toma lá mais uma caixa de amostras. Agora, não podemos é mandar amostras ao ar e esperar que dê certo, né? Pronto, ok. Eu acho que já estamos conversados sobre as amostras. Peço mais uma vez a compreensão e ajustes futuros podem ser. Eu nunca fui rígido ao ponto de dizer vou fazer isto, já não faço mais. E pronto, e é isto. Não há muito mais a dizer. Nós tivemos que transformar as coisas ao longo do tempo, uh, porque as coisas têm que ser controladas de alguma forma e nem sempre é fácil lidar com isto. Está bem? Vamos lá então, vamos continuar. Vamos lá ver então o próximo passo. Ok, pessoal, falei há pouco sobre o primeiro ginásio que nós já temos como parceiro, vá lá, como promotor. E isto agora leva-me também a comunicar algo para vocês. Quem quiser, quem quiser não, quem tiver alguém, conheça alguém que tenha uma loja. Neste momento a gente sabe que já temos alguns consultórios, alguns promotores que têm consultórios, têm lojas, que estão a divulgar lá os produtos. Pronto. Não havia nenhum impedimento em relação a isso. Havia sim a dúvida se isto era viável ou não de fazer. Havia algumas pessoas que não concordavam, outras que concordavam. Mas pronto, após bastantes reuniões, o que é que acontece? Isto à semelhança do que acontece na Ásia, podem sim vender nas lojas. Atenção, a regra é simples. A loja ou o dono da loja tem que ser promotor da Avelive, ok? Não pode ser só ir a uma loja e dizer vou pôr aqui na sua loja à venda. Não. A pessoa tem que saber explicar o PCN, tem que saber explicar as regras, tem que explicar as reações, tem que saber o que exatamente o produto faz para não haver problemas. Imagina, vocês vão a uma loja, conhecem alguém e colocam lá o produto à venda, a pessoa compra, fica vermelha, assusta-se, vai reclamar com a loja reclama com vocês e vira uma bola de neve. Então, a regra é simples. O promotor tem direito a pôr na loja. O promotor tem direito a vender no ginásio dele ou whatever. Então, a regra número um para uma loja entrar para a rede é vir através de alguém, inscrever-se como promotor, entender como é que a coisa funciona e poder então trabalhar ginásios, lojas e outros, ok? Ervanárias, consultórios, não importa, está bem? Desde que seja tudo dentro da regra. As comissões são as mesmas dos promotores, o sistema é o mesmo. Se me perguntarem, então, mas e se uma loja ou uma cadeia de lojas quiser comprar e quiser comprar as grandes quantidades? É simples, as comissões são as mesmas dos promotores. O que a loja pode fazer é inscrever a loja, inscrever os sócios por baixo e comprar nas contas, gerar pontos e comprar mais produto para vender na loja, diretamente aos clientes finais, e assim tendo a maior comissão possível, que é aproveitar os bónus diretos, os bónus binários, os bónus de tudo, para comprar produto e continuar a vender. Está bem? Se houver um caso de alguém, mas eu quero um contentor de produtos. Portanto, pode fazer dessa forma, está bem? Pode fazer dessa forma que assim fica tudo calculado, está tudo dentro do sistema, não há qualquer problema e não há necessidade de estarmos a criar tabelas para lojas ou algo assim parecido, está bem? Vou só desligar aqui o chat, senão não consigo continuar. Depois já volto ao chat daqui a pouco, tá? Pronto. Já então já resolvi estes dois assuntos. Portanto, a venda nas lojas, ginásios, etc.
está prevista já, podem, tal como o Joaquim já fez, podem sim fazer. Isto é a mesma coisa que quando vocês vão fazer uma feira e levam os roll-ups da empresa e tudo mais e apresentam numa feira, portanto, numa banquinha de feira ou de evento, daquilo que seja. Portanto, é a mesma coisa, só que a pessoa tem um ponto, a pessoa vende lá o que ela tem a vender e tem lá no cantinho a ver livre e as pessoas perguntam sobre o assunto, está bem? Pronto, isto já passou tudo. Vamos passar aqui então ao próximo assunto. O vídeo já foi, aqui já foi. Pronto, aquilo como tinha um assunto e depois acabei por. Onde é que eu tenho isto agora? Peço desculpa, mais um minutinho. Pronto, agora sim. Pronto, cá está. Só estava à procura do ecrã onde ficou, foi parar aquilo que eu vos queria mostrar. Ok, vou então aqui rapidamente buscar. Peço desculpa porque eu tenho isto fora do lugar. Boa, boa, boa. Deixa-me ver aqui onde é que está a apresentação 2024. 2024, cá está ela. Eu vou passar o VPower 226 agora. Passar não, vou falar sobre. Se por acaso houver alguém com uma dúvida específica dentro do plano de marketing, levanta a mão que a gente esclarece logo, está bem? Que é para não deixar fugir a oportunidade. Isto depois não está a gostar de mim. Estou a tentar perceber. Agora já deu. Ok. Bem, sala cheia, 96 pessoas. Bem-vindos os que chegaram agora. Compartilhamento. Pronto, finalmente. Peço desculpa aqui por este atraso, é que era tanta coisa para apresentar que eu tinha várias coisas abertas e acabei por não ter preparado aqui o V-Power. Agora sim. Miraldo, estão-me a ouvir bem? Só para eu saber. Já digo que sim, que ele já está a tentar. É só fazer joinha. Pronto, obrigado. Pessoal, o plano de marketing da Velive, acho que já toda a gente já passou pela apresentação, ou com um membro, ou já lhe mandaram um vídeo, ou lá, pronto, ou de outra forma. No entanto, eu vou aqui resumi-lo e explicar algumas coisas que por vezes causam algumas dúvidas e dar-vos a entender a potencialidade do nosso negócio. Aqui eu vou passar porque esta parte deixou de fazer sentido a partir do momento em que nós tirámos os PPs do nosso projeto. Antigamente havia esta de siglas, agora já não há mais, mas no entanto ainda continuamos a ter os BPs, que são os pontos de bónus, que são aqueles pontos que são ganhos com as comissões, ok? E temos os BVs, que não são pontos ganhos, são pontos de volume. São aqueles pontos que são usados para base de cálculo das comissões. Ou seja, é o valor de bónus. Portanto, o V6, por exemplo, tem 450 pontos de valor. Não é que a pessoa ganhou 450 pontos. Ela, em cima dos 450, gerou comissões. Ok? E os BPs são então as comissões em cima desses BVs. Ok? Portanto, isto é simples. Se alguém tiver dúvida, diga. Depois, os valores dos pontos, seja BPs, VVs, o que seja, são dólares. Portanto, o nosso dólar está congelado a 0,95 para não estarmos sempre a alterar. Nós congelámos-o ali, consegui termos essa parceria lá com a Malásia. Portanto, temos o dólar mais bem pago do que o dólar comercial. Portanto, isso enquanto não inverter, se inverter a gente iguala com o euro, mas não é o caso. Mas enquanto ele estiver abaixo desses 0,95, nós vamos manter essa taxa para que não penalizemos na hora de receber as comissões do vosso lado. Pronto, ativação e manutenção
é a expressão que se usa quando a gente compra para manter ativo, para poder receber comissões. E o autoship é a compra mensal de consumo, que dá origem à ativação. Está bem? Também. Vamos lá, o pack base especial vocês já conhecem, que é o V1. Estamos a falar do Vioxy, Vitrition e Vineral, que pode ser vendido fora da rede por 160 euros. Tá? Este é o preço de venda para fora da rede. Este valor é só para quem vos disser: não quero entrar em nenhum projeto, mas quero o produto. Está bem? E mesmo assim, se for um amigo vosso, se quiserem fazer os 145, que é o preço base da empresa em termos de membro, é vosso amigo, não há problema. O que não podem é vender abaixo desse valor. Tá? Mesmo para fora da rede ou para dentro da rede, para lado nenhum. O que eu ainda consigo aceitar, isto é importante falar, porque isto acontece algumas denúncias em relação a este assunto, é, imaginem uma família, ou até a família e o vizinho, ou um grupo de amigos que quer tomar o produto, mas não tem, ou pronto, precisa de uma ajuda inicial, e juntarem-se amigos para comprar um V6 e dividir um V6 entre eles, e pagarem cada um a sua parte. Isso é permitido, mas lembre-se que só dá ativação a quem comprou em que nome foi usado. Portanto, isto não é permitido, é ir para a rua dizer: olha, tenho o meu produto é mais barato do que a empresa. Isso não é permitido, está bem? Isto foi uma coisa boa para a gente frisar aqui. Agora, temos três formas de entrar na V-Livre. Na realidade, só temos uma. O objetivo de toda a gente é o V6. O patamar V6 é um patamar vitalício que vos dá acesso a todas as comissões da empresa, ao máximo de percentagens, ao máximo de tudo. O que é que temos aqui como grande vantagem? É, a partir do momento em que a pessoa se torna V6, ela nunca mais deixa de ser V6. Ou seja, por mais que ela não compre nada na empresa durante anos, o V6 dela está sempre ali garantido, ok? Portanto, ela na hora em que voltar a olhar para a empresa e que queira então começar a trabalhar, ela não vai deixar de ser V6. Portanto, essa é a grande vantagem que a V-Livre tem em relação aos outros. Depois, o que é que então devemos de entender como V1 e V3 de patamar? Eles são os trampolins, ou seja, a pessoa hoje diz-me assim: eu quero entrar, eu quero trabalhar na V-Livre, mas eu não tenho 870 euros para o fazer. E então a empresa tem outros dois pacotes para que a pessoa possa começar a trabalhar, mesmo comprando o primeiro kit de 145 euros. Portanto, este é o mínimo com que a pessoa consegue entrar na empresa. Lembrando que a primeira compra de uma pessoa, as únicas opções que tem é V1, V3 ou V6. Portanto, ela não tem a opção de comprar outros produtos da empresa, está bem? O que pode fazer é comprar, depois da primeira compra ativa, a pessoa entra no back-office e já pode comprar qualquer produto da empresa, está bem? Mas o primeiro, a gente entende que, além de que é uma conta de cliente, mas também é uma conta que dá a possibilidade de promover, mesmo que sem obrigação. O V3 são 3 packs, custa 435 euros, e também serve de trampolim. Porquê? Durante 45 dias, a empresa dá a oportunidade, e ao 45 dias após a inscrição, e de dias corridos, com fim de semana e tudo, está bem? Não é só dias úteis. Portanto, 45 dias para que a pessoa consiga desenvolver o negócio ou consiga arranjar o resto do dinheiro para comprar pela diferença, comprar o V6. Imaginando que a pessoa entra com o V3, paga 435 e em até 45 dias paga mais 435 e promove-se para o patamar V6. A partir do momento em que está em patamar V6, mais uma vez, está lá para sempre. Agora, mas passou os 45 dias, o que é que acontece? Esta dúvida era muito recorrente. Se passar os 45 dias, pode sim fazer o upgrade na mesma. A diferença é que vai ter que comprar o V6 direto, 870 euros. Tá? E entenda, quando forem fazer uma compra de upgrade, ela só vai mudar o patamar, ela não vai estender a ativação. A ativação é outra situação. Aqui estamos a falar de patamar. Portanto, além do V6 dar então acesso a tudo, ele ainda dá um kit de oferta. Quando a pessoa adquire o V6, mesmo em upgrade, dentro dos 45 dias ou fora,
irá receber 7 kits em vez de 6. Tá bom? Há um kit de oferta. O que é que eu vos posso dizer mais aqui? Dúvidas frequentes. Era esta dos 45 dias. Muita gente ficava um pouco. Já passaram os 45 dias, já não posso fazer mais upgrade. Não, pode sim, pode fazer. O valor dos BVs que falámos há pouco, de cada um está aqui nesta coluna do meio. Portanto, 75 pontos para o pack V1, 225 para o V3 e 450 para o V6. Lembrando mais uma vez a questão do. Isto, muita gente se confundia com esta informação e eu vou repeti-la. A questão da ativação, quando a pessoa já é V6, ela está ativa, e a partir do momento em que faça mais compras, ela está sempre a prolongar a ativação. Porém, se ela fizer upgrade, isso não acontece. Dou o exemplo. Quando a pessoa entra, seja com V1, V3 ou V6, ela ganha o mês atual e o mês seguinte de ativação. Ativação para poder ganhar todos os bónus da empresa. Há um bónus que não importa se está ativo ou não, que é o bónus direto. Que é um bónus que, mesmo que a pessoa não esteja ativa, é um bónus que será pago na mesma, porque é um trabalho direto da pessoa. Agora, se a pessoa tiver equipas a trabalhar e estiver inativa, quando houver paridade, ela vai perder os bónus, ok? Então, se a pessoa quer está a V1, por exemplo, e ela quer estender a ativação porque sabe que está a perder dinheiro da rede, então ela deve fazer o upgrade, desculpem, a ativação, a manutenção, tá? Não vai fazer upgrade. Qual é a vantagem? A vantagem é que ela vai ganhar o ponto de equipa. Com esses pontos de equipa, ela consegue depois juntar para comprar o upgrade, ok? Portanto, acaba por não ser prejudicada porque ela estende a ativação. Portanto, muita gente dizia, mas eu comprei agora o upgrade e não ganhei ativação. Não, porque o upgrade serve apenas para trocar o vosso patamar, apenas e só. Está bem? Que fique bem claro que há duas formas, que é manutenção e upgrade. Portanto, a partir do momento, e upgrade, desculpem, a manutenção, mínimo 75 pontos. Se fizerem menos do que 75 pontos, comprarem dois Vioxys, por exemplo, não vai valer a ativação. Está bem? Fique bem claro, o sistema avisa. No entanto, tenham isto em noção: 75 pontos é o mínimo para manutenção. Se tiverem ativos no mês atual, uma compra de manutenção hoje, por exemplo, hoje é dia 25, é um bom exemplo. Se eu comprar hoje e estiver ativo este mês, eu vou estender o mês. Mas se eu não estiver ativo este mês e fizer uma compra hoje, eu vou só estar ativo até ao final do mês. Lógico que são só 5 dias e lógico que não vale a pena. Porém, em que situação é que pode valer a pena? Se vocês têm pessoas a comprar produtos, vocês sabem que há pessoas a comprar produto naquele dia, V6 ou o que seja, e vocês vão perder a comissões caso esteja a fazer paridade no binário. Que eu já vou explicar, está bem? Quem ainda não entendeu essa parte do binário. Mas o que acontece é, pode valer a pena comprar no dia 25, ativar a conta, receber os bónus e ativar o mês seguinte. Porque assim não perde os bónus, está bem? Alguma dúvida? Alguém que levanta a mão? Maravilha, eu explico muito bem as coisas, né? Eu acho. Bora lá. Existem 6 formas de ganho na V-Livre. O bónus de revenda, e aqui entra os bónus são as vendas para fora da rede, seja de particulares, seja em lojas, seja em ginásios, seja lá onde for. É o bónus para fora, é o bónus para uma pessoa que não é da rede e não quer se inscrever ou não, pronto, não é o foco no momento. Lembra-se de uma coisa, é muito importante o cliente, seja da loja ou não, entender que se inscrever na empresa, se vá lá, fizer uma conta VIP, vá lá, dependendo do lugar onde isto esteja a acontecer a venda, ela tem um desconto logo imediato de 160 para 145. Pode ser um argumento de venda para vocês. Têm que medir se acham que a pessoa pode vir a ser um promotor ou não, e às vezes não vale a pena pôr na rede, mas se acharem que pode ser, ponham na rede, a pessoa compra, expliquem que ela tem 45 dias para depois comprar e ganhar um kit de oferta. E aí ela está no bónus de revenda, mas já não é bónus de revenda, ela entra para o sistema, ok? Pronto, mas este bónus de revenda é permitido vender para fora por 160 euros, e não importa a quantidade, não importa. Vamos lá ver, só não pode ser vendida menos de 145 jamais, ok?
O bónus direto, que é aquele bónus que eu falei que não precisa de ativação, mas que eu recomendo a todos estarem ativos, se possível, logo de início. O bónus de equipa, que é o tal do bónus binário que eu já vou explicar também. O bónus de liderança, o bónus auto-ship, que basicamente é só para vos dizer que todos os cálculos que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco não é só clientes novos, é repetições de vendas. Portanto, todas as pessoas que comprarem novamente e fizerem autochips, fizerem consumo mensal, fizerem upgrades, fizerem manutenções, todas as compras, todas, sem exceção, rendem novamente comissões. Portanto, ao longo do tempo, uma equipa de 10 pessoas vai render bónus na entrada e vai render bónus ao longo do tempo com as compras seguintes. Vocês estão toda a vida aqui na Veliva a ganhar bónus sobre as compras daquelas pessoas, ok? É o chamado bónus residual, eu acredito. Mas pronto, a grande questão é essa. Não se esqueçam que quando se fala em números, não se fala em pessoas só, fala-se em vendas. Isto uma pessoa pode comprar várias, como a gente tem o V6, que dá 6 meses de ativação, o V12, que dá 12 meses de ativação, e então há muita gente a comprar assim, e isto tudo gera comissões para a rede inteira, está bem? Pronto, o bónus ranking é depois uma premiação que a gente dá com as estrelas e etc. Pronto, o bónus de revenda, temos aqui dois exemplos. Para quem quiser vender para fora da rede, o preço é 160. Se comprarem um kit de 145, vão ganhar 15 euros de lucro. Mas se optarem por comprar o V6 e vendê-los todos a 160 para fora da rede, o que na minha opinião não faz muito sentido, porque são 6 potenciais promotores que deviam estar inscritos para trabalhar, mas pode acontecer que não sejam, tudo bem, mas aí vocês vão ganhar 36 euros de lucro em cada um diretamente. Fora que vocês vão ter dinheiro para comprar mais produto e para ter mais estoque, lá está, e vocês vão acabar por comprar, talvez no nome da filha ou da esposa ou do esposo, e acabam por ganhar depois bónus também em cima disso, o que é interessante para vocês, e podem utilizar estas vendas também para fazer compras na própria conta, para fazer mais manutenção, mais ativações, está bem? Como eu disse, isto vai ser uma coisa mais resumida, não vou estar a ler tudo o que ali está. Se houver alguma dúvida, disparem a mão logo automaticamente, está bem? Eu não sei até que ponto é que aqui pode haver algumas dúvidas nesse sentido. O bónus direto, então, são aqueles bónus que eu falei que não é necessário estar ativo. Portanto, é um bónus que, imaginem a seguinte situação. Inscrevem-se hoje com um V6 e estão a experimentar o produto, não estão muito convencidos ainda. Entretanto, um mês depois começam a sentir que, olha, afinal eu já consigo dormir, afinal eu já tenho isto, afinal já tenho aquilo. E começamos aqui a ter uma possibilidade de começar a trabalhar. Mas, entretanto, passaram-se 2 meses e a ativação caiu. A pessoa fica a pensar, e agora? Estou há 2 meses sem comprar nada, já estou inativo, como é que eu vou fazer? Vou ter que comprar mais. Negativo. A pessoa apresenta alguém para a equipa e essa venda dá bónus direto. E acumula o bónus binário. Não se perde esse bónus também. Só se vai perder bónus se houver nas duas equipas compras. Portanto, isto é uma possibilidade. Isto é, na minha opinião, das coisas que me fez também abraçar este projeto, no sentido financeiro, porque dá a possibilidade àqueles que não têm dinheiro na altura em que isto é apresentado, e que não são poucos, de terem a oportunidade de abraçar a causa também. Eu tenho pessoas que começaram meses a perder comissões porque não tinham como se ativar, mas que depois já tinham uma equipa suficiente, mesmo perdendo alguns bónus, quando, quando se conseguiram ativar, já disparou o suficiente para hoje estarem a viver só da V-Livre, está bem? Portanto, isto para mim, eu acho que é das melhores coisas. Vamos diferenciar aqui. O nosso V6, como eu disse há pouco, é o vitalício, é o nosso objetivo de todos, para quem quer desenvolver negócio, está bem? Os outros patamares são apenas trampolim, são apenas a entrada para depois subir. E enquanto não subirem, o que é que acontece? O V1 só vai ganhar 10% de bónus direto, 10% em cima dos BVs. Está bem? Que aqui no exemplo está aqui escrito, equivale, por exemplo, a um V6, vai dar 10% em cima dos 450 pontos, que vai dar 45 pontos. Se for V3, vai conseguir 90, que são 20%. Uma vez V6, prémio máximo, 30%, 135 dólares cada vez que houver um V6 diretamente que vocês tragam para a empresa.
Pode ser o primeiro, pode ser o segundo, todos os V6 que a pessoa comprar, vocês vão ganhar dinheiro, ok? Portanto, mais ou menos por ano, são 2 V6 que vão entrar daquela pessoa, se a pessoa estiver ativa a trabalhar convosco. Depois, ainda há um outro detalhe do bónus direto. O bónus direto da Velive é sempre pago na íntegra. 30% sai da empresa para alguém. Mas, se quem é V1 só recebe 10%, a diferença passa para cima. Vamos lá entender como é que isto funciona. Se quem vende é V1, ganha 10%. Se em cima não houver ninguém superior, ou seja, os V1s não ganham nada, os V3 não vão ganhar, peço desculpa, os V1s não vão ganhar nada, o próximo acima vai ganhar. Neste caso aqui, o próximo V6 ganha a diferença, que são 20%. Outro exemplo é se acima, diretamente falando, de quem vendeu, que ganhou 10%, houver um V3, esse V3 vai ganhar 10%. E depois o próximo V6, e apenas V6, vai ganhar outros 10%. Depois, se por acaso a pessoa que vendeu for V3, apenas o V6 vai ganhar 10%. O V1 e o V3 já não ganham. Tá? Isto é, na nossa experiência, muito temporário. Isto é mesmo só enquanto as pessoas estão-se a organizar para fazer upgrade, porque este bónus rapidamente deixa de se verificar. Depois chegamos ao bónus de equipa. Okay? O bónus de equipa é aquele bónus que nos paga na paridade de duas equipas. Okay? Das duas equipas únicas que este bónus permite. São apenas duas. Tá? E isto é importante eu vos explicar as diferenças entre o bónus direto e o bónus, neste caso, o bónus de equipa e o bónus de liderança, que é o seguinte. Quando nós inscrevemos alguém na empresa, esta parte agora peço alguma atenção, que há muitas dúvidas em relação a isto. Quando nós inscrevemos alguém na empresa, automaticamente, indicando o nosso ID, nós temos essa pessoa no nosso primeiro nível na rede Unilevel, sem limites de lateralidade. Ou seja, podemos ter 100 diretos que não têm limites. Tá? Então, cada pessoa que vocês inscrevem diretamente vão ganhar os 30% em cima do que ela fizer, do que ela comprar, e vocês vão ter então acesso a esse bónus direto, não importa quantas pessoas vocês tiverem, não há limitações nenhumas. Agora, essas mesmas pessoas que estão diretamente e onde isso se verifica é apenas e só pela indicação do vosso código como patrocinador dessa pessoa. A partir daí, essas pessoas, essas 100 que eu estou aqui a referir como exemplo, vamos agarrar em 10, nós vamos ter que distribuí-las em duas equipas. São vossas diretas, porém estão abaixo de alguém nesta outra árvore. Então, elas são as mesmas pessoas, mas, por exemplo, esta pessoa aqui da esquerda, direta desta azul aqui, esta verde é direta deste azul também, só que, por exemplo, estas de baixo podem ser diretas do mesmo azul lá de cima. Não necessariamente são diretas destes de baixo. Então, se todas as pessoas aqui, neste exemplo, forem desta pessoa aqui de blusa azul, então todas elas são diretas, todas elas estão na mesma linha, naquela árvore imaginária que é a árvore Unilevel. Mas elas estão distribuídas aqui. Não é aleatório, a pessoa pode escolher onde é que a quer colocar. Okay? Então nisto vai havendo um equilíbrio. A intenção é fazer equilíbrio entre as duas equipas. Tendo aqui as duas equipas em equilíbrio, dispara então o bónus de equipa. Imaginando que mete um V6 de um lado e um V6 do outro, e aqui, atenção, podem ser vossos ou não, pode ter caído de cima também. Não importa de onde veio, importa que esteja nesta posição fisicamente falando. E então, o bónus V6 com outro V6 dá-vos um bónus de 67,5 em BPs, ou seja, dólares. Portanto, aqui estamos a falar de árvore indireta. Isto é equipa, não importa de onde veio. Está na vossa estrutura, deu bónus para vocês. Se vocês não estiverem ativos, é esta a hora em que vocês perdem os bónus. Mas se não estiverem ativos e tiverem apenas pessoas de um lado, tudo bem, está a acumular. Então não se chateiem, ok? Quando vocês verem que vai entrar alguém daquele lado, ou vocês próprios já têm uma pessoa para aquele lado, vocês ativam Santos, se conseguirem, está bem? Senão vão perder os bónus. Pronto, agora neste exemplo básico aqui,
Nós temos 3 pessoas de um lado, 3 pessoas do outro. Como vem aqui a amarelo, temos 67,5 por cada par. Ou seja, 202 neste exemplo aqui. Os outros dois aqui de baixo estão na perna mais forte, ainda não fizeram par, então não rendeu nada ainda. Está bem? E aqui chama a atenção que na vossa árvore genealógica vai aparecer os pontos que estão do lado mais forte, que vai ter o valor do remanescente, ou seja, o valor que não foi usado ainda. Imaginando que aqui embaixo temos 2 pessoas que ainda não foram contabilizadas, 2 vezes 6 vão estar na vossa árvore 900 pontos, 450 BVs de cada um dos V6. Houve pessoas que me disseram, mas eu quero aqueles 900 pontos para usar. Não é assim que funciona. Aqueles pontos são de cálculo. Aqueles pontos, quando entrar outros V6 do outro lado, vão parear novamente e vão lançar os 67,5 por cada par. Ok? Pronto, é assim que funciona. Se houver dúvidas, digam. Mas isto é o bónus que vocês vão perder se não estiverem ativos. Por este bónus é que vocês devem estar ativos. E é o bónus que vai dar alavancagem. Porquê? Porque já é pessoas, vossos contactos, contactos que vêm de cima, contactos que dos contactos, não importa quem são, importa que estejam aqui. Ok? E isto é onde se vai rapidamente buscar o início para vocês conseguirem deslanchar na empresa. Depois, este bónus é o único que tem teto. Um teto de ganhos que chega a quem é V6 a $1.080 por dia, ou seja, $32.400 por mês, apenas este bónus, tá? Todos os outros não têm qualquer limite. Porquê é que existe um bónus no teto, no bónus de equipa? Porque nós, a empresa paga até ao infinito, ou seja, não importa quantos níveis as pessoas estão a entrar lá embaixo. Não importa. A equipa, vocês fizeram um trabalho até 20 níveis. A partir dali deslanchou, vocês já não sabem nem quem é. E o que acontece é que vocês vão ganhar bónus sempre. Então, tem que haver um teto. Por quê? Por simples. É porque se um produto tem uma margem de 50% para distribuir pela rede, se ele tiver a dar bónus por uma rede de milhares de pessoas para cima, pareadas, o produto vai sair mais caro do que aquilo que custou na realidade, ok? Então, entendam porque é que existe um teto de ganhos aqui. Porque não há limite de níveis. Depois temos o terceiro bónus. Desculpe, o quarto bónus. O quarto bónus, que é o bónus de liderança, é o bónus que é calculado em cima dos lucros da vossa equipa direta, tá? E aqui não importa, não pode ser aqueles que vieram de cima de paraquedas para a vossa equipa, tem que ser os vossos. Portanto, aqui, estes da linha amarela foram vocês que convidaram. Portanto, vocês devem, no vosso percurso, lembrar que têm que convidar. Atenção, não é obrigatório. Vocês, com uma pessoa, já começam a ganhar dinheiro. Com uma pessoa, já conseguem ganhar 5% do que ela ganha. Ok? No que ela ganha neste bónus aqui. Tudo que ela, se ela ganhar 1.000, vocês ganham 50. Ok? Se esta pessoa que aqui está no vosso primeiro nível ganhar 1.000 euros no mês, vocês ganham 50. E só com um convidado. Tá? Isto também é inédito no mundo do marketing. Depois, tendo 2 pessoas, vocês já conseguem desbloquear o segundo nível. Além de ter 5% em cima do que estas duas ganharem, ainda tem 5% sobre o que as de baixo, que elas convidaram, ganharem também, ao segundo nível. Então, ao longo da vossa vida na Velive, pelo menos 6 pessoas. Ah, mas eu não tenho 6. Tudo bem, só não vão ganhar os 6 níveis. Abrindo 6 níveis, desculpem, abrindo 6 linhas, 6 pessoas diferentes, diretas a vocês, vocês abrem os 6 níveis. Tem que ser V6, ok? Está aqui os requisitos. Para abrir 2 níveis tem que ser V1. Eu falei bem? Para abrir 2 níveis tem que ser V1, 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 é V1. Para abrir a partir do terceiro nível, além de 3 pessoas e 4, já tem que ter pelo menos o V3. Depois o V6 abre tudo e agora com 6 pessoas vocês conseguem abrir até 6 níveis. E a partir daqui o que é que isto significa? Toda a vossa rede direta, que é aquela onde tem uma linha de pessoas que podem ser 6 ou 10 ou 20 ou 50, tá? Isto é bom ter mais do que 6 depois ao longo do tempo, porque uma pode desistir,
pode acontecer alguma coisa e a outra está ao lado, ela substitui, ok? Portanto, acaba por manter os 6 níveis abertos. Toda a vossa equipa, até 6 níveis, de todas as pessoas que vocês trouxeram para a empresa e que duplicaram a ideia, vocês têm 5% em cima do bolo todo. Este bónus começa por ser pequenino no início, mas é o bónus que mais dinheiro dá a longo prazo. Já vi que ninguém tem dúvidas, bora lá. O bónus AutoShip, como eu falei há pouco, é só a questão de qualquer AutoShip que seja feito, vai render bónus direto, vai render bónus de equipa, ranking, liderança, vai contar para tudo. Não é nada do outro mundo. O bónus ranking, bora lá então falar um pouco sobre. Aqui é uma premiação para quem conseguiu desenvolver equipa. Este bónus tem uma controvérsia, que às vezes faz um pouco de confusão, por isso é que eu vou falar sobre ele, que é a questão das equipas que contam para este bónus. A pessoa tem 6 equipas, como vimos há pouco, 6 diretos. Quais é que são as equipas que vão contar para aqui? Apenas as 2 melhores. Que hoje podem ser 2, amanhã pode haver uma terceira que alcance e ultrapasse. Então passa a ser outra equipa e não aquela. Importa é que nas 2 melhores equipas hajam 5.000 pontos, e lembra-se que cada V6 vale 450, portanto são 11 V6 de um lado, 11 V6 na outra equipa, e já dispara uma estrela. Essa estrela dá $250 de ganho, direto em dinheiro, que depois vocês podem trocar por produtos ou podem receber em dinheiro, tá bom? Depois, próxima estrela, 15.000 pontos de cada lado das 2 melhores equipas, mais um prémio de $750. Portanto, aqui já vai fazer $1.000 no total. Depois, chegando a 40.000 pontos em cada equipa destas maiores, vai ter mais 2.000, ou seja, totaliza $3.000 de ganho nesta altura. O bónus da quarta estrela são 100.000 pontos de cada lado e dá mais 4.000. Portanto, neste caso já vai em $7.000 de ganho com este bónus extra. Depois, o bónus das 5 estrelas. Aqui tem uma pequena diferença em relação aos outros. Não basta ter a pontuação. Um dos seus diretos, pelo menos, tem que estar na estrela anterior. Ou seja, um direto tem que ser 4 estrelas. Portanto, quando vocês atingirem 250.000 pontos de cada lado e não tiverem nenhum de 4 estrelas, vocês vão ter que o ajudar a conseguir chegar às 4 estrelas para vocês desbloquearem mais $10.000. No total destas estrelas todas, estamos a falar de 10, 14, 16, $17.000 de ganhos. Já temos uma pessoa que atingiu as 5 estrelas, temos algumas com 4, algumas com 3, muitas com 2, muitas com 1. Tá? Em pouco tempo de trabalho, mas ainda temos muita coisa para atingir. Depois temos os diamantes. O vosso direto ou outro tem que vos acompanhar um nível anterior. Portanto, no caso, tem que ter sempre, para o diamante branco, tem que ter uma estrela, uma pessoa com 5 estrelas. E depois vai subindo. É tão simples quanto manter uma pessoa, pelo menos, a acompanhá-los ao longo da jornada. Aqui os prémios vão até $100.000 de uma vez e juntando todos os prémios para trás. Está bem? Pronto, basicamente é isto. Esta agora eu vou substituir pela outra que me passaram ainda agora, que está aqui. Tem um exemplo diferente, que é por isso que a gente aqui está hoje. Não é este. Opa, não digas que eu perdi isto. Agora que estava a chegar à altura de falar sobre. É isso mesmo, já cá está. Ora bem, esta é a promoção Mapa, que muitos já conhecem. Quem não conhecia, fica a conhecer agora. Portanto, na prática, o objetivo desta folha, deste esqueminha aqui de bonequinhos, é de mostrar o caminho que a pessoa tem que fazer. Ou seja, vamos lá aqui falar agora sobre isto de uma maneira diferente do habitual, ok? Pronto, então é assim. Basicamente, quando vocês estão na VLive ou estão a apresentar a VLive, a primeira coisa a fazer é apresentar o PCN. Começamos sempre pelo produto. O produto é a nossa arma, é o nosso segredo, é com isso que a gente vai conseguir manter sempre a diferença.
Então é assim, o PCN é a coisa mais importante que nós temos, porque é lá que tem as informações necessárias para passar às pessoas em relação ao produto. Depois da pessoa passar pelo PCN, nós temos que fazer ela saber das reações naturais e não só. Uma fase seguinte, e esta é a novidade, nós vamos estruturar para que a pessoa tenha acesso a uma reunião ou uma apresentação, ou algum de vocês a falar diretamente com aquela pessoa, ou acompanhar a pessoa desta maneira. PCN, reações naturais, no mesmo dia, um dia diferente, quando ela já está a tomar o produto, já está a sentir coisas e tal, vamos falar então das crises de cura. Portanto, ela vai passar por isto, tá? O caminho será este. Depois disso, temos um trecho do nosso G12, que é a nossa formação como é que se diz, mais avançada, que depois também vai aparecer neste percurso. Mas nós temos, e deixa-me ver só se já tenho isto aqui separado. Temos, está aqui, pronto. Passo aqui a mostrar a vocês rapidamente. Pronto, este será o terceiro passo, após a pessoa, numa semana, passar pelo PCN, outro dia diferente passar pelas crises de cura, como lidar com as crises de cura, isso vai ser distribuído para vocês poderem formar as pessoas, informar as pessoas do que elas podem sentir ao longo do percurso com a V-Livre, e depois temos esta primeira aula do G12, que eu vou compactar para que possam apresentar à pessoa. Será uma apresentação sobre a empresa, produto, sistema, mercado, educação e cultura. Serão estes 6 pontos a abordar, ok? Estes 6 pontos vão falar um pouco sobre a empresa, vão falar um pouco sobre a fábrica, sobre os países onde já está, basicamente é o que passa naquele vídeo que eu mostrei há bocado. Mostrar as vantagens da Velive e o porquê, encarar o desafio e a segurança que a empresa tem, para entender um pouco mais sobre a tecnologia, para explicar à pessoa alguns detalhes extra em relação à empresa. Ok? Isto vai ser fornecido a vocês um pouquinho mais compacto, talvez, para que vocês possam usar para dar seguimento à pessoa, ok? Para que a pessoa entenda porque é que ela ficou vermelha, porque é que ela... Então, a partir do momento em que ela passou por esse processo de saber os crises de cura, agora vou trabalhar, vou representar a empresa. Como é que é? Aí vamos falar sobre a empresa um pouquinho mais a fundo, tá? Os certificados e etc. Pronto. Eu depois forneço isto a vocês, tá? Já esmifrado, já selecionado da forma certa. E então vamos entrar a explicar à pessoa este início rápido, ou seja, eu já estou na folha errada outra vez. Isto hoje não está a correr nas melhores condições, mas bora lá. Ok? E aqui nós temos então a promoção mapa, que vai nos ajudar a entender um pouco quanto é que a pessoa, após ter entrado, consegue levantar em dinheiro logo nos primeiros tempos. Dar uma visão curta, rápida, de quanto é que a pessoa pode atingir. Ou seja, eu entro hoje, quero representar a empresa, gostei do produto, adorei o ambiente, adorei tudo. Bora lá. Mas o que é que eu posso esperar? Até onde é que eu posso ir? Ok? E este é o desafio, é apresentar este plano. Vamos apresentar um plano de 90 dias para que a pessoa entenda o que é que ela pode atingir em 90 dias. Ou seja, hoje começa e em 3 meses ela consegue algo para mudar a vida dela. Vamos lá entender um pouco. Este boneco aqui, ele não é o plano de 90 dias, mas ele vai ser usado como base para que entenda o que vai acontecer. A pessoa tem como objetivo trazer 2 pessoas à empresa no espaço de 10 dias. Mas eu sou obrigado. Aqui não se trata de obrigação. Aqui trata-se de um plano que quem achar que faz sentido segue, quem achar que não faz sentido não segue ou até faz mais rápido. Tá? Ou mais rápido ou mais tranquilamente. Cada um tem a liberdade de fazer como entender, tá bem? Mas vamos dar a entender o que é que pode acontecer. A empresa ainda faz aqui um incentivo para que a pessoa, além de seguir o mapa,
ainda ganhe com isso, ainda tenha o porquê de arregaçar as mangas e bora lá. Pondo um V6 de cada lado, e atenção, mas eu não consigo V6, as pessoas que eu estou a falar só têm dinheiro para comprar o V1. Não tem problema. O valor mantém-se aqui para cálculos. Porquê? A pessoa hoje não tem, mas bora ajudá-la a trabalhar para que tenha. Então os valores voltam a ser verdade. Está bem? Sobem para aqui a partir do momento em que ela faz o upgrade. Então vamos lá. De bónus direto, ganha 135 dólares de cada um dos dois que trouxe. Então estamos a falar de 270 dólares logo no primeiro nível. Ok? Além disso, ganhou porque fez paridade. Fez paridade no bónus de equipa, então ganhou mais 67,5. Entretanto, ajudou não, eu vou voltar um bocadinho. Entretanto, além dos 270 mais os 67,5, e esta é uma promoção exclusiva da nossa empresa da Europa, a pessoa ainda leva mais um kit de oferta, tá? Que temos aqui, um pack grátis. Portanto, este pack um benefício que a empresa dá se a pessoa cumprir isto no espaço de no máximo 30 dias. Mas Rui, falaste em 10 dias. Sim, eu falei em 10 dias, que é o plano de 90 dias. Já vou explicá-lo. Mas se a pessoa não conseguir nos 10 dias, mas conseguir em 30, ganha a mesma coisa que está aqui, tá? Isto aqui, independentemente do tempo, mas ainda ganha em 30 dias se conseguir mais um kit, que é mais 145 euros, que depois pode vender, pode tomar, pode fazer o que bem entender, tá bom? Entretanto, o objetivo do mapa é, vocês trouxeram duas pessoas, no melhor das hipóteses, em 10 dias, e ajudaram-nos a fazer o mesmo. Se o fizerem em 30 dias estes dois níveis, vocês têm mais um kit de oferta. Ok? Mas se for fora dos 30 dias, então conseguem totalizar mais 135 de comissão e ter aqui mais 472. Ou seja, estes 472 dólares é para este plano cumprido, não importa o tempo. Mas se fizerem 30 dias, ganha até 2 kits. Ou 1 ou 2 kits. Mas se fizerem 10 dias estes dois e ajudá-los a fazerem 10 dias estes dois, nós passamos então ao plano de 90 dias. E é aqui que a coisa vai se tornar mais interessante. Vamos lá. Não há mãos no ar, é assim que eu gosto, está toda a gente a entender. Bora lá então entender como é que isto funciona. Estas contas dos primeiros dois níveis aqui é as mesmas de há pouco. Mas agora vamos lá. Se a cada 10 dias, temos aqui do lado esquerdo 10, 20, 30 até 90 dias, tá? São 3 meses. Vamos encarar o desafio, vamos entender isto, vamos falar com os nossos amigos e dizer, olha, este produto é desta forma. Quando chegarmos à altura de falarmos sobre o negócio, aí vamos apresentar isto. E vamos dizer, se trouxeres 2 em 10 dias, com a nossa ajuda, com a equipa a ajudar, e vai toda a gente a cumprir isto aqui, 10 dias ou mais rápido, tá? Eu já dei 10, que isto é possível fazer uma semana. Mas bora lá, 10 dias para dar aquele dia em que a pessoa, não decidiu ainda. Ajudando as pessoas a trazer. E atenção, mas eu tenho muitos clientes, mas eles não querem fazer negócio. Tudo bem. Estamos a falar de 2 para fazer negócio, tá? 2 que queiram trabalhar também. Podem ter 50 clientes nesta altura já, mas importa que tenham 2 para trabalhar. Esses 2 para trabalhar que vão trabalhar e trazer mais 2 cada um. E é assim que a coisa vai duplicar, tá bom? À quarta duplicação, ou seja, nos 40 dias, além, porque vocês já ajudaram os 4 a fazer, já ajudaram os 8 a fazer, e entretanto já têm 4 a ajudar, já tem mais 8 a ajudar, já está um grupo a ajudar. Então vocês nesta altura já podem considerar a hipótese de falar com mais 2 para trazer para dentro. Obrigatório? Não. Mas é uma prospeção, porque vocês lembram-se que têm 6 para colocar na rede, para fazer o máximo de níveis no Unilevel. Então é nesse sentido que eu quero vos passar a ideia. Tá? Eu vou explicar o que pode acontecer em 3 meses fazendo isto. E depois posso explicar o que acontece se não for bem assim. Que é para não sermos tão otimistas. Então vamos lá. Chegando aqui aos 90 dias, colocando, reparem que temos aqui aos 40 dias, ou seja, um mês depois pusemos mais 2 e 2 meses depois pusemos mais 2. Temos aqui então os 6 que nós nos prontificamos a ir atrás
para ter na nossa equipa direta. Atenção que vocês podem fazer isto nos primeiros 10 dias logo pôr os 6, está bem? Vocês fazem uma lista, começam a falar e trazem logo toda a gente. Não há problema, é melhor ainda. Rende mais ainda, tá bom? Mas vamos lá, fazendo desta maneira, estão aqui os cálculos, estão aqui, isto é feito em Excel, portanto não tem grandes margens para erro, mas o que eu vos quero dizer nem é dizer quanto é que ganham cada nível, não é essa a intenção. A intenção é dar-vos a entender o seguinte: aqui só estão os bónus diretos e os bónus de equipa. Não estão os bónus ranking, nem os bónus unilevel. Aqueles bónus de liderança, ou seja, os 5% da equipa toda, que já vão começar a cair no meio desta confusão, não estão aqui contabilizados. Os bónus de estrelas, que vocês viram que 2, 3 estrelas, 4 estrelas já dá para ganhar uns 7.000 dólares, não estão aqui contabilizados. Então eu posso dizer que ao fim dos 90 dias vocês conseguem um valor de 40.000 que, cumprindo com os outros, já estamos a passar de 50.000. Porém, podem dizer, Rui, mas isso é muita gente. Lembra-se, não é só pessoas, estamos a falar de vendas. Portanto, ao longo de 3 meses, há pessoas a recomprar, recomprar, recomprar. Portanto, já estamos aqui a triplicar os números. Então, entendam, isto é uma projeção para que em 90 dias vocês possam entender que podem chegar a 40 ou 50 mil euros. Agora estou a falar de euros porque o dólar e o euro são sempre muito próximos. Portanto, mais coisa, menos coisa, na margem dá para falar em euros também. Ah, mas Rui, isso é muito difícil, isto não é bem assim. Tudo bem. Se for 50% disto, se for 20.000 euros, ou seja, vocês estão a fazer o trabalho, mas alguns não conseguiram, uns mais ou menos, uns até não são muito bons de negócio, e então vocês fizeram isto mais ou menos, meio está certo, meio não foi bem assim. Então estamos a falar de 20.000. 20.000 em 3 meses. Pensem, muda a vida de alguém? Só para vocês pensarem, tá? E agora, mesmo que não fosse metade, que fosse apenas 10%, 4 ou 5.000 euros em 3 meses, é um valor interessante para vocês? Olhando que um português consegue ganhar 1.000, 1.000 e pouco na média, seria o equivalente a 4 meses de trabalho, 5 meses de trabalho em apenas 3. Atenção, dando errado o que eu estou aqui a apresentar para vocês. Se der errado, 4, 5.000 euros pelo menos vocês vão buscar. Basta se dedicarem. Então, se todos entenderem isto e fizerem grupos e fizerem parcerias uns com os outros, encontros, apoio, não deixarem ninguém desamparado, isso está nas vossas mãos. Vocês conseguem chegar até 50.000 euros em 3 meses. Ai, Rui, mas eu não estou a conseguir ser tão rápido. Ou porque tenho trabalho, não tenho tanto disponibilidade. Tudo bem. Se os 40 ou 50.000 euros forem atingidos em um ano, que nós já temos isso efetivamente na nossa equipa, nós temos pessoas a ganhar 50.000 no ano, do ano passado, e isto ainda estamos no segundo ano de trabalho, terceiro ano agora. O ano passado, portanto, no segundo ano de trabalho, tivemos gente a ganhar 50, 30, 25, 21, 15. Portanto, muita gente, tá? Não foi pouca, foi muita gente. E são coisas reais, não são ideias. Agora, se fizerem um ano esses 50.000, acha que já vos ajuda? Eu quero deixar isso bem claro para vocês. Ah, é Rui, mas a empresa paga tão pouco. A outra diz que nesta altura já paga 200 ou 300 mil. Está bem, então tentem lá. Se vocês com os produtos lá conseguem, parabéns. Eu só sei que aqui nós temos um projeto fácil de fazer, um projeto amparado por um produto incrível, que nós já demos as provas que o produto funciona. Agora basta a gente pôr na cabeça que podemos ganhar dinheiro aqui e podemos fazer um trabalho honesto e mudar a vida em 3 ou até 6 ou até um ano. E lembrem-se, quando chegarem a estes valores, é a previsão de chegar a valores superiores nos meses seguintes, porque isto depois não para mais. E viver só de haver livre, para quem não estiver a trabalhar numa vocação, como a gente sabe, temos aqui os cantores e outras coisas mais que não vão deixar de trabalhar por causa de haver livre, mas há pessoas que até ou não têm trabalho ou estão a trabalhar em coisas que não gostam
ou já querem mais a reforma, e têm aqui uma oportunidade de, a falar sobre o produto da Velive, a levar saúde a toda a gente, conseguir simplesmente ter aqui nem é uma renda extra, pessoal. É mudar de vida. É comprar uma casa, ou pagar a casa que estão a pagar, é trocar de carro, ou comprar o carro caso não tenham. E isto é uma previsão que eu digo, não é de todo impossível. Tem pessoas que já ultrapassaram isto num ano, mas a trabalhar bem, e é aqui que entra agora o nosso impulso. Nós conseguimos realizar isto numa média de 3 meses, 3 a 6 meses. Vamos calcular assim este valor em 3 a 6 meses. Ou metade deste valor em 3 meses, algo assim. Tudo pode acontecer. Há uns que vão conseguir chegar a estes valores, há uns que vão conseguir chegar a 20, outros que vão conseguir chegar a 15. Mas focados nisto, eu acredito que vamos ter muito, muito sucesso. Espero que tenham entendido, porque isto realmente, para mim, faz todo o sentido. Acredito eu que depois disto já não tenho mais nada. Ok. Depois, se alguém não conhecer ainda o mapa e as regras, depois diga-me que eu passo e depois passo para toda a gente. E pronto, vou aqui interromper a partilha. Que horas são? 1h40 de reunião. Bem, para as minhas reuniões isto até está pouco, mas bora lá. Vamos acabar por aqui. 80 pessoas, é sinal que não houve muita gente a sair. Perfeito. Acho que o Bebé Livre também deixou a Sofia estar aqui connosco. Ok, ok, ok. Bem, eu vou abrir os microfones. Em relação às amostras, pessoal, falamos depois, se quiserem, em particular, alguém que ainda queira falar alguma coisa. Eu não vou falar mais sobre isso. Hoje nem era sobre isso, hoje só achei por bem dar uma justificação para que, pronto, para que as pessoas não achem que, pronto, que isto está a ser feito, sei lá, por vontade do além. Foi mesmo realmente a questão dos acontecimentos. Temos que controlar as coisas de alguma forma. Vou então permitir que toda a gente abra os microfones. Só peço que não falem de amostras mais, está bem? Vamos falar sobre outras coisas. Lá abre os microfones que a minha voz só, eu já estou assim meio. Só. Opa, maravilha, boa noite a Vou pedir, todos. por favor, que eu já tenho que beber mais. Boa apresentação, boa A voz até apresentação. nos embala. A voz até nos embala. Tem alguém a dormir? Não. Pelo menos os microfones estão Puxa, fechados. Quem é que estava presente quando começámos a ouvir alguém a roncar? Alguém estava presente? Já tivemos isso. não, eu fui só da que saiu do banho. Houve alguém que começou a roncar aí. A gente não sabia não, não tínhamos a imagem. Houve pessoas que eu já tive de desligar a câmara porque estavam a dormir no sofá e na cadeira. Portanto, houve alguns elementos da nossa equipa que eu já tive de desligar. Tipo, isto, vou lá a correr. Houve também, isto eu vou parar a gravação, porque isto não convém ficar gravado.